Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, professor Adeildo Alves aqui com vocês. Nessa aula de revisão de hoje, eu aqui substituindo o professor Madison. E na aula de hoje a gente vai ter o quê? A gente vai ter a revisão da arte barroca. Vamos lá então, né? Começar. Nossa arte barroca, é interessante a gente entender primeiramente que essas expressões elas são de arte europeia, certo? Então você não vai encontrar o barroco com uma origem em outro lugar. O objetivo da aula de hoje, revisão de arte barroca, entender o processo de formação da arte no período barroco. Lá no finalzinho a gente vai ver umas questões, vamos resolver umas questões. Então vamos começar aqui. Origem do barroco. Vamos lembrar um pouco como é que originou o barroco. A arte se originou na Itália, no século XVII, e o termo tem origem na palavra espanhola barroco, aplicado para designar pérolas de forma irregular. O barroco rompeu com importantes conceitos renascentistas, a rompimento das noções de um equilíbrio entre razão e emoção, da associação entre arte e ciência. O racionalismo dá lugar a uma grande emotividade e inspiração. Todos os exemplos que a gente vai ver aqui de barroco, aliás, todos não, né? Mas a grande maioria vão envolver aí a arte religiosa. Por quê? Porque a arte barroca é eminentemente uma partida artística da Igreja Católica no século XVII como uma medida, né, da Contra-Reforma. A gente vai já entender melhor com o passar aqui dos slides. Houve a Reforma Protestante, né, um movimento de contestação à doutrina da Igreja Católica. Teve como principal líder o alemão Martinho Lutero. E, apesar de ter sido um movimento religioso, gente, provocou mudanças em outros setores da cultura europeia. Favoreceu, por exemplo, a formação dos estados nacionais ao propor que cada nação se libertasse do poder do Papa. Então a gente vai ver aí, vai perceber que uma quizila religiosa, né, uma contenda dentro da religião vai acabar gerando um processo que vai atingir também as questões políticas e sociais. A Igreja Católica, porém, logo se organizou contra a reforma. Por que ela vai fazer isso? A Reforma Protestante vai mexer com os pilares da Igreja Católica universal. É até uma redundância dizer isso, já que católico vem de catus, que significa universo. Então era a única religião cristã, com base cristã, no mundo até então. Só que algumas coisas aconteceram nesse processo, quando a igreja tomou o poder, aliás, adquiriu o poder na Europa, certo? Que começaram a incomodar. E essa incomodação gerou a ação de algumas pessoas, Martinho Lutero foi uma delas, e gerou aí um cisma, uma separação na igreja. E houve essa reforma protestante. Para se organizar contra essa reforma, vem a atitude, várias atitudes da Igreja Católica, e um braço dessas atitudes é a reformulação da estética artística nas igrejas. Bom, na verdade, desde o início do século XV, havia dentro dela um movimento que visava fortalecer a vida espiritual, mas apenas no século XVI essa reação viria a construir a tal da Contra-Reforma. Com a ação das grandes ordens religiosas, né, como a Companhia de Jesus, dos jesuítas, a Igreja Católica retomou a sua força e construiu novas e grandes igrejas. A arte volta a ser vista como um meio de ampliar a influência católica. A tentativa, gente, de fazer grandes igrejas com um apelo emocional, dramático, teatral, bem mais forte, era mais ou menos o que aconteceu lá no Gótico, quando os fiéis, ao entrarem nas igrejas góticas em contraponto às igrejas românicas, que eram pesadas e escuras, as góticas eram claras, eram cheias de luz e grandes alturas, para as pessoas se sentirem no paraíso. No barroco, a questão era fazer com que esse sentimento aflorasse ainda mais.
através da emoção e da dramaticidade. Ok? Vamos lá. Principais características. Primeiro, valorização da emoção. A fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção e não apenas pela razão, assim como era a arte renascentista que veio antes, certo? O Renascimento, ele trabalhava basicamente nessa proposta greco-romana de trabalhar, de mostrar, de fazer a razão aflorar sem que o sentimento, a emoção, a dramaticidade estivesse ali, certo? Muito evidente. Utilização de efeitos decorativos. E bota efeito decorativo nisso. Quanto mais enfeitado, quanto mais floreteio, quanto mais badulaques tinha, não só nos detalhamentos, mas no posicionamento, da composição dos corpos, da organização dos elementos, dos materiais, as cores. Então, os efeitos decorativos eram muito fortes. Para criar uma cena de dramaticidade, havia o contraste entre claro e escuro. É uma coisa bem teatral, né? Entre luz e sombra, o que cria a linguagem dual, né? O homem e Deus, o céu e o inferno. Pintura com efeitos ilusionistas. O que é isso? A gente vai ver com os exemplos também, vai perceber isso aí com os exemplos. A pintura ilusionista é aquela onde o espaço pintado, muitas vezes era o teto, dava a impressão de continuidade das colunas e que ele fosse aberto, como se o céu tivesse se rasgado e os anjos descessem e as figuras religiosas estivessem ali olhando para quem estava embaixo. Esse efeito vai ser chamado de enganar o olho, certo? E em francês eles vão usar essa expressão, né, trompe-l'œil, que é enganar o olho, que ficou aí, né, na referência desse efeito de ilusionismo. As linhas curvas e sinuosas, diagonais, para mostrar instabilidade. Para que essa instabilidade? Isso não é perigoso? Isso não é negativo? Não, era para reforçar a questão da dramaticidade. Porque quando a gente está usando muito a emoção, quando ela aflora, a gente fica meio instável, certo? Então essa era uma saída estética para aumentar ainda mais essa noção, essa ideia de drama, certo? E de teatralidade. Enquadramento como se fosse, né, um instantâneo, associação entre a escultura e a arquitetura. E no caso da arquitetura, o uso do espaço externo das construções com a criação de praças e jardins. Na arte da arquitetura religiosa românica, né, bizantina e românica, essa ideia não existia exatamente. Havia espaços fora da igreja, mas eles não eram muito trabalhados. O gótico vai manter meio isso. O Renascimento vai começar a pensar numa arquitetura também do lado de fora das igrejas para organizar o espaço melhor, mas é o Barroco que vai trazer essa criação de praças e jardins do lado de fora do espaço das construções. E a temática? Quais eram os temas? Cenas do cotidiano, temas religiosos, temas mitológicos, naturezas mortas, principalmente ali na região da Inglaterra. Professor, o que é a natureza morta? Lembrando que a natureza morta é a representação de flores, folhas, muitas vezes até comida, certo? Fora do céu, no caso das flores e das folhas, né? Fora do ambiente natural, ou seja, dentro de um vaso, umas frutas num prato. Isso é que a gente chama de natureza morta. Essas não são todas as características, essas são as principais. E é lógico que precisa destacar os artistas que vão, né, dar ênfase a essas características e criar pinturas, esculturas e espaços construídos, né, arquitetônicos, que vão ter essa linguagem, segundo essas características. Vamos falar aí de Caravaggio. Sua maior característica foi o impacto gerado por suas obras, devido ao impactante efeito realista delas mesmas, de suas obras. A questão da profundidade,
da sombra e da luz, do estudo da musculatura, a composição da organização dos objetos no espaço, o uso da iluminação fez com que o trabalho do Caravaggio fosse uma coisa realmente de grande destaque. Aqui um exemplo no quadro A Morte da Virgem. A gente percebe que a iluminação vem de cima, daqui, ela percorre um espaço até atingir essa área principal aqui, inclusive passando pela cabeça de alguns elementos lá, para destacar a figura principal. E vejam bem, é um movimento daqui para cá, na diagonal, essa coisa da instabilidade da composição, certo? A teatralidade está na vestimenta, certo? E no posicionamento das pessoas. E também tem o uso, né, dessas cortinas vermelhas, um vermelho forte, exatamente para tratar dessa linguagem de teatralidade e dramaticidade, com esse planejamento. O que é planejamento? É a técnica de pintar tecidos com essa dobradura dramática, certo? O planejamento trabalhado na roupa das pessoas e nas cortinas do lado. Outra referência de pintura do Caravaggio, o Narcísios, que foi pintado entre 1594 e 1596. A estética barroca, gente, vai trabalhar o claro escuro, colocando o fundo escuro, bastante escuro, para destacar a figura que está adiante, que está em primeiro plano, certo? Com uma iluminação bem dramática. Então, a gente vê aqui que, tanto nesse exemplo da morte da Virgem, quanto nesse aqui do Caravaggio, né, não são temáticas religiosas. Aqui é mitologia, né? O Narciso é uma figura mitológica. Mas aqui ele traz a crucificação de São Pedro. Mais uma vez o fundo escuro, com destaque para os elementos que estão na cena, a iluminação vindo de uma direção só e a instabilidade da cena com a diagonal. Vejam bem, vem daqui e se direciona para o lado de lá. A gente sabe que a história bíblica conta que São Pedro foi condenado a ser crucificado também. Só que ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Então é conhecido que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A cruz invertida, inclusive, é um exemplo da cruz de São Pedro. Isso depois foi modificado por um símbolo mais ou menos assim, que na década de 60 vai ganhar um círculo e vai representar outra coisa depois. Tudo dentro da dramaticidade. Bom, nosso amigo Caravaggio se chama Michelangelo. Exatamente, Michelangelo Merisi não é o mesmo Michelangelo do Renascimento, ok? Ele era da cidade de Caravaggio, por isso daí o nome da Caravaggio, Michelangelo Merisi da Caravaggio. É mais ou menos como Leonardo, lá do Renascimento. Leonardo era da vila de Vinci, por isso que a gente fala Leonardo da Vinci, certo? Ele nasceu, o Caravaggio, em 29 de setembro de 1571, em Caravaggio, na Itália. Morreu em 18 de julho de 1610, aos 38 anos de idade, certo? No Porto Ercole, na comuna do Monte Argento, o Argentário, né, na Itália. Era italiano, era pintor, e os principais trabalhos foi a Deposição de Cristo, né, e o movimento estético que ele participou era o Barroco. O Caravaggio não se limitava apenas à pintura mundana, certo? Mas ele trabalhou também para muitos papas não, né? Mas para muitos padres, né? E para o Papa aqui, a pintura de Otávio Leone, de um retrato de Caravaggio, e o quadro A Captura de Cristo, ou O Beijo de Judas, também de Caravaggio. E ele mantém a teatralidade, a emoção, a iluminação teatral dramática.
Os efeitos de iluminação receberam o nome de tenebrismo, por causa desse grande contraste entre luz e sombra, ok? Aí no quadro A Ceia de Emaús, a gente percebe esse trabalho fantástico de luz e sombra no que a gente chama de tenebrismo. Foi um dos primeiros artistas a retratarem cenas bíblicas menos expressivas, retratando o cotidiano da vida de Jesus, o Caravaggio, ok? O que a gente percebe na pintura de Caravaggio, como um pintor barroco, é que a construção das imagens do Caravaggio são esculturais. Elas têm um volume, uma iluminação, um trabalho de pintura mesmo, de criação quase tridimensional. As pessoas que viam, quando os quadros de Caravaggio ficaram prontos, né, as primeiras pessoas a ver, elas ficavam espantadas com essa ilusão de quase profundidade diante do quadro. As pessoas, inclusive, tocavam nos quadros para ver se a mão não ia entrar dentro da cena. Tamanho realismo do trabalho do Caravaggio. Outra referência, Judith de Goulet-Holofernes, uma referência pintada também pelo Caravaggio, certo? E é isso, a gente percebe a iluminação focada, né, com contraste, um lado iluminado, o outro não iluminado, a emoção, a dramaticidade. Outra vez aqui o planejamento, ó, era quase como se fosse assim, a construção de um cenário para compensar os elementos e a iluminação. Beleza? A gente não vê cenas assim, com essa força dramática, com essa iluminação, com essa coisa do tenebrismo, em pinturas clássicas e neoclássicas. Por quê? Porque o neoclássico, o clássico greco-romano, ele vai trazer uma racionalidade e uma tranquilidade para o processo. O barroco não vem trazer tranquilidade alguma. Ele vem mexer com os seus sentimentos, ele vai dar uma sacudida nas suas impressões quanto ao tema que está sendo abordado. Outro artista, o Diego Velázquez, no caso aqui da Infanta Margarita da Áustria, de Diego Velázquez, e a Glória de Santo Inácio, de Andrea Pozzo. Os dois também são barrocos, porém, o trabalho deles dois não é como o do Caravaggio, ele não chega a ser tão dramático, tão teatral. Mas a gente percebe aí as características do barroco na iluminação, certo? No planejamento e na inquietação que a imagem mais dramática traz para a gente. Na figura 1, que é essa aqui, da Infanta Margarita, é um retrato. O Velázquez estava mais propício a retratar a realeza. E na figura 2, a gente percebe o que eu falei lá atrás do ilusionismo, né, criado pela pintura barroca. Aquela expressão que eu usei, o trompe-l'œil, ou enganar o olho, esse ilusionismo era feito principalmente na pintura dos tetos. Por quê? Para dar aquela glorificação das imagens santificadas, certo? E a impressão do fiel, né, de estar entrando na igreja e, ao olhar para cima, é como se ele estivesse olhando para o céu, tendo uma experiência espiritual, certo? De contato com o divino. Então, muito detalhamento, certo? Cores azuis e imitação de nuvem e tudo mais. O teto dessa igreja aqui, desse lugar, ele tem essa limitação aqui construtiva, né? Vou passar aqui essa linha vermelha. E até aqui, nessa moldura que ficou em volta, é a construção propriamente dita e pintada. Nesse grande X que tem no centro, é o forro do teto pintado. Então, essa técnica vai ser imitada no barroco que vem para o Brasil, no barroco que vai para os outros lugares, através dos jesuítas. E é por isso que muitas igrejas católicas desse período aqui no Brasil, elas vão ter o teto pintado,
né? Igrejas em Salvador, na Bahia, igrejas no Rio de Janeiro e em Ouro Preto vão ter o teto pintado nessa tentativa, né, de fazer essa técnica do trompe-l'œil, né, do enganar o olho, a técnica ilusionista. Rembrandt se destaca com esse quadro, Aula de Anatomia. Não é um quadro barroco no sentido religioso, claro. Ele tem muito mais de renascentista nessa questão temática do que barroco. Mas ele é um quadro de um pintor que estava dentro do movimento barroco. Ele tem as características de contraste da iluminação, né, o claro e o escuro, e a criação de uma atmosfera mais dramática, certo? Mais teatral do que as propostas de pintura renascentistas. Então, Rembrandt se destaca também nesse período. E as esculturas, como é que fica? Bom, não dá para a gente fazer o mesmo na escultura do que como foi feito na pintura, essa questão do claro e escuro, mas dá para trabalhar a forma de maneira mais dramática, mais teatral. Então, as características gerais da escultura barroca estão onipresença e dinamismo, ou seja, o movimento e a beleza do conjunto, não importa o ponto que você olhasse, estariam presentes. Intensidade sem limite, a cena e a composição dos elementos teriam que ser intensos, o máximo que o artista pudesse dar de intensidade. Evidência da violência e do drama, questão teatral, né, dramática. Combinação de escultura com arquitetura, ou seja, o barroco vai se caracterizar também pelo fato da escultura fazer conjunto com a arquitetura. A gente percebe isso lá no românico, bizantino e no gótico, certo? Onde a escultura foi colocada um pouco de lado porque ela foi associada à arquitetura. No caso do barroco, não há uma associação direta, mas uma, vamos dizer assim, eles vão aliar uma coisa com a outra para construir um conjunto estético. Por muita gente vai ser chamado de grotesco, né, de brega, mas eles vão harmonizar o conjunto com a mesma dramaticidade, tanto da arquitetura quanto da escultura. A criação de uma linguagem artística única, inaugural na maneira de esculpir, sistematização da linha horizontal nas estátuas para complementar as partes superiores dos edifícios, efeitos extravagantes como fortes curvas e decoração luxuosa. Aliás, o luxo, tanto dos materiais quanto da maneira de esculpir, é uma coisa bem marcante dentro do barroco. No caso da crucificação de Cristo, de algumas referências de crucificação de Cristo reproduzidas pela arte barroca, algumas delas vão usar pedras de rubi para caracterizar, né, o sangue derramado pela figura de Jesus na cruz. Imagine a glamurosidade e a riqueza de uma peça dessa. No Brasil, o barroco é trazido pelos jesuítas, certo? No século XVII. Então, a Companhia de Jesus, conhecido como os jesuítas, eles vão ser um braço de divulgação da fé católica pelo mundo. Então, quando chegam no Brasil, eles vão fundar vários arraiais, várias comunidades, né, em torno de igrejas. Cidades como São Paulo, por exemplo, nascem a partir, né, do pátio do colégio jesuíta. Não só igrejas, como também escolas eles vão fundar. Foi a expressão artística mais importante do período colonial no Brasil. Então, quando se fala em período colonial no Brasil e expressividade artística, a gente vai ter a arte religiosa da Igreja Católica do período barroco. Foi mais expressivo nas regiões açucareira e mineradora. Por quê? Olha só para essa imagem. Basílica da Nossa Senhora do Carmo, em Recife. Tudo que você está vendo no tom de dourado é ouro, é folha de ouro. Então, não existia pintura, né, tinta dourada naquele tempo.
para fazer uma coisa glamurosa e rica, tinha que cobrir com folha de ouro. E não dava para ter esse recurso em lugares onde a atividade econômica não era punjante. E naquela época do Brasil colonial, o que fazia dinheiro? Exportação de açúcar e as minerações, a mineração de ouro, diamantes e outras coisas lá. Então, em Minas Gerais, o barroco prolifera com felicidade, porque lá tinha muita grana. Nas regiões açucareiras, Pernambuco, Bahia, então a gente vai ter muitos exemplos de grandíssimas igrejas barrocas em Salvador, na cidade do Recife, em Olinda, que eram regiões de produção de açúcar, e no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro? O que produzia por lá? Na verdade, o Rio de Janeiro escoava essa produção. Então, tanto o ouro de Minas Gerais quanto o dinheiro do açúcar e o próprio açúcar saíam do Brasil através de portos no Rio de Janeiro também. Tanto que, como é que eles exportavam açúcar? O açúcar é prensado num molde que tinha mais ou menos um formato assim, de um monte. Certo? Eram uns torrões imensos de açúcar que eram transportados assim nos navios. Como é que eles chamavam esses montes, esses torrões? Eram chamados de pães de açúcar. Não é à toa que o monte no Rio de Janeiro que leva esse nome, Pão de Açúcar, tem esse nome, porque parece. Né? Ele tem inclusive uma outra montanha que fica do lado, e aí cria aquela aparência que a gente tem familiar, né, do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Enfim, por isso o Rio de Janeiro também se destaca como um lugar, né, que vai ter a expressividade barroca no Brasil também. Aqui ele acaba adquirindo características próprias por receber influência de vários lugares da Europa, mas também por receber o jeito de esculpir e pintar das suas localidades. O barroco em Minas Gerais ele é tão próprio que ele não é chamado nem de barroco só, ele é chamado de barroco mineiro. E lá fora conhecido como barroco brasileiro, por causa das suas características próprias. Em Minas, já no século XVIII, o barroco apresenta-se desenvolvido e com características rococó. Professor, o que é isso? O rococó é considerado um estilo pós-barroco, certo? Mas também alguns professores meus na universidade diziam que era uma espécie de barroco mais lavado, certo? Menos exagerado. A maior parte das obras concentram-se em igrejas aqui no Brasil, certo? Você não vai ver muito, né, prédios públicos ou edifícios particulares com essa característica, mesmo por causa da questão dos recursos para poder construir uma coisa assim, ok? E os recursos eram para a fé. Aqui, a igreja de São Francisco em Salvador, e eu volto a repetir, onde você vê o detalhamento dourado é folha de ouro. Essa igreja é muito bonita. A igreja de São Francisco em Salvador, de novo, fica ali no Pelourinho, certo? Igreja do século XVIII. Por fora, a arquitetura, né, também vai ter esses floreteios, certo? Mas vai guardar, isso aqui é uma adaptação do frontão, eu estou usando o amarelo, vamos para o vermelho, do frontão greco-romano. Ele só vai ser adaptado para ganhar linhas curvas, né, e dramáticas. O mesmo vai acontecer na parte de cima das janelas. Ali é a parte de dentro da igreja, como a gente já mostrou. Figura do barroco brasileiro, Aleijadinho. Quem nunca ouviu falar, né? Filho de um mestre de obras português com uma escrava, desenvolveu na idade adulta uma doença degenerativa que dificultava seu trabalho. Os instrumentos de trabalho eram amarrados ao seu corpo. Aleijadinho trabalhou durante o período de transição do barroco para o rococó e, como será detalhado mais adiante, sua obra reflete características de ambos, tanto do período barroco quanto do período rococó. Aqui, a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, do Aleijadinho. Aliás, esse desenho, né, essa arquitetura, esse projeto,
ele é associado a um trabalho do Aleijadinho. Não se tem absoluta certeza, mas todos os documentos organizados, reunidos, provam que com quase 100% de chance de ser dele mesmo, o projeto da Igreja de São Francisco. Aqui o Cristo carregando a cruz de Congonhas. Essas peças são esculpidas em madeira, em tamanho natural, e elas fazem parte de uma série de pequenas capelas da congregação de Congonhas do Campo, que vão subindo a ladeira até chegar na igreja propriamente dita. Essas partes, essas estações, cada uma mostra uma passagem, né, da paixão de Cristo, desde a prisão até o carregar da cruz, né, a Via Crucis, o Calvário, a crucificação, a morte e a ressurreição, certo? Passando pelo julgamento também. São todos elementos em tamanho natural. O Aleijadinho vai esculpir no rosto de Jesus uma feição muito próxima tanto dos negros escravizados quanto dos indígenas. Por isso que a gente diz que o barroco aqui vai ser chamado de barroco brasileiro, porque ele vai ter mais essas características regionais. O próprio Aleijadinho vai colocar no rosto dos soldados características de pessoas locais que ele não gostava, inclusive personagens políticos da época, e o povo vai ser retratado no rosto de outros personagens também importantes para essa chamada Via Crucis. A escultura era a sua principal expressão, embora tenha algumas passagens pela arquitetura, ainda falando de Aleijadinho. Os principais materiais utilizados eram a madeira e a pedra-sabão. Por que não o mármore? A gente está falando de uma região que não tinha, certo, esse recurso, que ia ter mais era pedra-sabão mesmo. Então, é aquela história. A arte e o artesanato, né, ele se faz com a abundância do material que tem na região. Então, o que tinha mais lá era a pedra-sabão, então muitas das esculturas feitas pelo Aleijadinho vão ser nesse material. O que, em comparação com o mármore e o quartzo, né, eles vão ter uma vida menor, um tempo de vida menor. Temos também Manuel da Costa Ataíde como pintor. Sua principal obra estão nos tetos de várias igrejas barrocas de Minas Gerais. A expressividade e o jogo de cores únicos fizeram dele um dos principais expoentes barrocos do período. Aqui na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, ele pinta esse teto e ele faz homenagem ao Aleijadinho. Um desses elementos aqui a pintura está pequena, mas esse aqui representando o Aleijadinho, e a Nossa Senhora vai ter o rosto de uma companheira do Manuel da Costa Ataíde, ou o mestre Ataíde. Então eles tinham essa coisa, né, de ficar homenageando aí as pessoas. Trouxemos algumas questões, vamos analisar. Quantas são? Uma, aí tem a resposta, duas, e pronto, são duas questões, vamos analisá-las. Primeira diz assim, vamos com calminha. O barroco representou um novo padrão estético para a produção artística do Ocidente no século XVII. Ou seja, o barroco foi um divisor de águas estético, apesar de ser uma linguagem, né, ali no nascedouro, né, religiosa, fortemente influenciada por essa religiosidade. Entretanto, o barroco tinha também um conteúdo de interesse político, que o inseria em um conflito característico da Idade Moderna. Explique sucintamente qual era este conflito e como o barroco era utilizado nesse contexto. O que a gente está querendo? Que você analise e explique essa situação sociopolítica por trás, certo, dessa ação da igreja usando a estética barroca para disseminar a fé católica. Então, como é que a gente responderia? A resposta aqui é sugerida, ok? O barroco estava inserido no conflito religioso da Reforma Protestante, certo?
houve um período em que a igreja sofreu um racha, né, um cisma, e o protestantismo se instalou por causa de muitas críticas colocadas sobre o papel dos papas. E aí a igreja disse assim, não vai dar, a gente vai ter que resolver essa questão, então vamos para a contra-reforma, certo? Chamado de contra-reforma católica. Vai ser utilizado para frear os avanços do protestantismo, principalmente através da arte, como meio de reafirmação dos valores católicos. Por isso essa preocupação toda da Igreja Católica de fazer uma arte que pudesse prender os seus fiéis dentro das igrejas. Vocês podem até perguntar, professor, mas não era assim não era confiar demais que só as imagens, só as igrejas, o efeito que elas teriam, ia prender as pessoas? Porque assim, você ir para a missa todo domingo, talvez reticências. Naquela época, as pessoas iam para a igreja todos os dias e mais de uma vez por dia. Então eram rezadas missas todos os dias. O dia especial, o dia mais importante era o domingo, mas tinha missa todo dia. Hoje também tem, todo dia tem, só que por causa da modernidade, por causa da nossa característica social contemporânea, os católicos escolhem o domingo para ir à missa em sua maioria. Então, essa vivência cotidiana com as igrejas serviu sim, né, para ter nelas essa principal fonte de propagação dessa nova ideia católica para manter esse fiel dentro da igreja, certo? As imagens pretendiam causar impacto emotivo, estimulando a reafirmação do sentimento cristão. E os protestantes, hoje a gente vai chamar essa linha de evangélicos, né, o gospel, né, não se usa mais protestante. Como é que eles vão fazer, como é que eles criam força de fé se não tem as imagens, porque não trabalha com imagem? A linguagem vai ser outra. A gente vai dizer assim, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, elas vão trabalhar sobre a questão do escrito. Então vai se falar muito da palavra, vai se basear muito na questão do livro em si, da Bíblia, certo? A Igreja Católica vai respaldar esses textos nas imagens e os evangélicos vão respaldar a fé no que está escrito. Imagens aqui e acolá, uma coisa ou outra, como uma cruz, uma referência, em algumas igrejas, em outras não, certo? Então, acabou-se percebendo que a imagem não era totalmente necessária para trabalhar uma questão de fé nas pessoas, ok? Questão 2. O Barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar os valores católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e de santos. Entretanto, o Barroco se coloca como oposição a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em suas produções artísticas. Aí a pergunta é: qual é esse movimento? Qual é o movimento em que o Barroco vai se opor? E esse movimento em que ele se opõe está baseado na racionalidade, na busca da simetria nas suas produções. A gente viu que o Barroco ali no início, né, é chamado de Barroco por causa da palavra barroco, que em espanhol significa pérola de formato irregular. Por que irregular? O Barroco ele vai se apresentar em termos de imagem com uma perda de simetria tão grande que vai representar essa irregularidade, essa instabilidade. Por isso essa força de chamar ele de Barroco. Mas assim, ele não foi chamado de Barroco imediatamente. O Barroco foi batizado assim e por causa disso no século XIX, né, por estudiosos de arte. Qual era esse movimento? O classicismo, o modernismo, o renascimento ou o romantismo? A gente sabe que o romantismo vai aparecer bem depois,
O modernismo tem a ver com as questões envolvendo as vanguardas, isso é final do século XIX, início do século XX. O romantismo já é metade do século XIX vindo para o finalzinho dele. Okay? Houve o classicismo, a gente vai chamar de classicismo ou neoclassicismo, para aquelas pinturas que vão retomar a linguagem clássica, isso no início do século, final do século XVIII, início do século XIX, certo? E era uma releitura, aliás, uma segunda releitura das artes clássicas gregas, certo? A primeira releitura foi feita pelo Renascimento. Logo depois do Renascimento aparece quem? O Barroco. Então, qual era esse movimento, né, ao qual o Barroco se opunha? Se ele veio depois, é o Renascimento, certo? Que era baseado na racionalidade e na busca da simetria. Aí logo depois o Barroco veio para impor a sua condição dramática e artística. Está aí. Correto? Letra C, Renascimento. Pronto? Beleza, então essa foi a nossa revisão sobre o Barroco. Muito obrigado por terem acompanhado até agora. Um grande abraço, um ótimo domingo para todo mundo e até a próxima. Tchau!